Você já se perguntou como um adolescente pode chegar ao ponto de cometer um crime brutal? A série Adolescência da Netflix não só levanta essa questão, como te joga dentro dela em apenas 4 episódios. Um garoto de 13 anos arrancado da cama pela SWAT, levado para a delegacia chorando, dizendo que não fez nada. Dad, I haven't done anything! E você quer acreditar nele. Mas a polícia agiu desse jeito por um motivo. E então vem a pergunta que não sai da cabeça: o que realmente aconteceu? Mas a adolescência vai muito além de um mistério criminal. A série expõe a adolescência moderna como ela realmente é: cruel, intensa e cheia de perigos invisíveis. O que Jamie fez ou não fez importa, mas é apenas parte de algo muito maior. E é sobre isso que a gente vai falar agora. E depois, no final, vamos discutir o destino de Jamie bem explicadinho. O que você fez? É uma loucura, né? O que o teu cérebro manda você fazer quando é moleque. E a trama já começa de forma avassaladora. Jamie Miller, um garoto comum de 13 anos, é preso por suspeito de assassinato de uma colega da escola. Sua família, em choque, assiste sem entender o que está acontecendo. E a gente sente a mesma perplexidade, porque a cena ela é filmada de um jeito hipnotizante. Um único plano sequência e sem cortes. Você fica completamente hipnotizado por aquela coreografia e pela consistência das performances. E, gente, é impossível você não sentir o baque dessa cena. A câmera te joga no meio da confusão e você se sente tão perdido quanto a família Miller. De repente, Jamie, um menino de 13 anos que ainda tem cara de criança, é arrancado da cama por uma equipe da SWAT. E ainda para completar, ele se molha de tanto pavor. Você olha para aquilo e pensa: não, isso não pode estar acontecendo. Mas está. E aí vem o pior. No caminho para a delegacia, ele tá chorando, implorando, dizendo que não fez nada de errado. E você quer acreditar nele, você quer gritar junto. Mas tudo continua acontecendo como se fosse inevitável. E quando percebemos, ele já está sendo fichado, colocado em uma cela, um garoto preso. E a sensação que fica é só uma: isso não pode estar certo. Mas ao mesmo tempo você pensa que para a polícia agir dessa forma, eles sabem de mais coisas que nós. E a série segue a investigação dos detetives Bascombe e Frank, enquanto tentam também entender o que aconteceu. E Bascombe aqui é interpretado por Ashley Walters, e você deve lembrar dele do recente A Falta Que Você Me Faz. Mas aqui ele tá incrível como um detetive que não deixa os sentimentos de lado. E os episódios avançam no tempo, primeiro dias, depois semanas, meses, explorando a dinâmica familiar dos Millers, o segredo da escola de Jamie e o impacto dessa acusação. Então, no segundo episódio, os detetives tentam reunir depoimentos dos colegas da escola. E vamos acompanhar o interrogatório de Jamie também. É muito chocante esse episódio. Ver o que acontece na escola, que parece mais um reformatório de adolescentes, e no interrogatório, o mundo do pai desmoronando, é devastador. Mas o terceiro episódio, esse é o mais tenso. Nele, Jamie enfrenta uma série de avaliações psicológicas, oscilando entre um adolescente vulnerável e algo muito mais assustador. Não controla nada aqui! Olha pra mim! E esse episódio me lembrou demais aquele capítulo intenso lá de Monstros, Irmãos Menendez, onde toda a narrativa gira na conversa do Eric com a advogada dele. E, gente, aqui o jogo emocional entre Jamie e a psicóloga Briony é uma montanha-russa, que oscila o tempo todo entre paz e guerra. Um show de atuação desse menino. E o último episódio, onde tudo culmina na destruição da família Miller. O julgamento se aproxima, as esperanças se esvaem e a culpa pesa sobre todas. E então, Jamie toma uma decisão que muda tudo. E a grande sacada da série é que ela não se resume ao mistério de ele fez ou não fez. A resposta é relevante, claro que é, mas ela é secundária diante de algo muito mais profundo. O que está acontecendo com essa geração é bullying, pressão social, a busca por aceitação, influências nocivas como Andrew Tate citado na série, que vendem uma ideia distorcida de masculinidade. E eu nem conhecia esse influencer britânico e fui pesquisar, e é assustador que um cara desse seja inspiração para qualquer jovem. E também tem o tema do peso da pornografia de vingança. Tudo isso molda o comportamento dos adolescentes de hoje, e a série não foge dessas discussões. E no terceiro episódio fica claro, o que Jamie fez foi extremo, mas existe algo muito maior aqui.
Ele não é apenas um adolescente revoltado, ele é o resultado de um mundo que empurra meninos para lugares perigosos sem que eles sequer percebam. E o mais pesado, para quem já trabalhou em escola como eu, gente, é que essa realidade não é ficção. Os corredores das escolas estão cheios de sinais disso. E as notícias reais de escolas de elite, com casos de bullying e jovens tirando a própria vida por isso, é alarmante. E sempre que algo assim acontece, tentamos achar uma desculpa. Puxou o gênio do pai, é porque os pais se divorciaram, o pai perdeu o emprego, mas a verdade é que nem sempre é uma explicação simples. E a série retrata isso de dois lados. O filho do policial bem-sucedido, que sofria bullying sem que ninguém percebesse, e quando o pai finalmente nota, tenta reparar o erro e vê o filho se abrir. E do lado de Jamie, vindo de uma família estruturada, amorosa, que fez tudo certo e mesmo assim algo deu errado. E é aqui que a série nos faz a pergunta mais difícil. Até onde os pais podem realmente proteger seus filhos? Além desse roteiro forte, a adolescência impressiona pela forma como foi filmada. Cada episódio é um plano sequência sem cortes. Isso faz você se sentir ali, dentro da cena, sem respiro. E você imaginando o quanto é difícil filmar tudo aquilo sem parar. E as atuações? Um espetáculo. Stephen Graham, como pai de Jamie, entrega um nível de emoção tão crua que é raro de ver na TV. Além do menino, que é interpretado pelo Owen Cooper. Gente, ele é um fenômeno, alterna entre inocência e algo sombrio de um jeito assustadoramente real. E Erin Doherty, como a psicóloga, é o que faz o episódio 3 funcionar, porque acreditamos naquela atuação dela e continuamos assistindo. E a série também foi escrita pelo próprio Graham e Jack Thorne, e tem Brad Pitt como produtor executivo. E se você achou que o nome do diretor, Philip Barantini, soa familiar, é porque ele já usou essa mesma técnica de plano sequência no filme Boiling Point, que também é estrelado por Graham. E o mais perturbador, a adolescência não é baseada em um caso real específico, mas foi inspirada em vários crimes envolvendo adolescentes no Reino Unido. E só isso torna tudo muito mais pesado. Então agora a gente vai falar do que aconteceu. Qual o destino de Jamie? Então já sabe, aqui tem alerta de spoilers. O episódio final se passa 13 meses após a prisão de Jamie, no aniversário do seu pai. Então ele recebe um cartão do filho e tenta limpar as pichações ofensivas da Wanda família, mas acaba explodindo de raiva ao ser ridicularizado por um grupo de adolescentes. E no caminho para casa, ele recebe uma ligação devastadora. Jamie, lá do centro de detenção, deseja um feliz aniversário e diz que quer mudar sua declaração de inocente para culpado. Nesse momento, todas as esperanças da família desmoronam. Ed e Amanda tentam entender onde falharam, mas a verdade é cruel. Jamie sempre esteve envolvido com conteúdos tóxicos online, absorvendo discursos misóginos e desenvolvendo uma mentalidade perigosa. A série ela confirma que Jamie realmente matou Kate, mas não foi sozinho. O seu amigo Ryan forneceu a faca e foi cúmplice, acreditando que Jamie apenas a assustaria. Mas ele tinha outros planos. Jamie matou Kate por vários motivos, mas principalmente por sua falta de autoestima, o bullying problemático na escola e por desvendar propaganda incel no Instagram nos comentários feitos por ela. E esses fatores contribuíram para a insegurança de Jamie. Ele era como uma bomba relógio esperando para explodir e Kate era a vítima trágica. Depois que ela o acusa de ser um incel no Instagram, Jamie leva para o lado pessoal e acaba levando ao incidente do esfaqueamento e à morte trágica de Kate. No primeiro episódio, a polícia já havia mostrado a Jamie, a seu pai e a seu advogado um vídeo de segurança em que ele aparece esfaqueando Kate no estacionamento onde o corpo dela foi encontrado. Mas mesmo assim, Jamie manteve sua versão de que era inocente até o episódio 3, porque em uma conversa com a psicóloga Brione, ele confessa que queria abusar de Kate antes de matá-la, mas ele se conteve e em sua mente distorcida, isso fazia dele melhor do que os outros garotos. É assustadora essa revelação dele, quando ele diz que naquela noite eu não toquei nela, a maioria dos garotos teria tocado nela. Então isso me faz melhor, você não acha? Essa frase encapsula tudo que a adolescência quer mostrar. A desumanização das mulheres, o culto à violência como forma de afirmação masculina e a falta de orientação emocional para meninos como Jamie. E no Reino Unido, a prisão perpétua é pena obrigatória para assassinos condenados. Porém, menores de idade podem obter liberdade condicional no futuro. Mas mesmo assim,
Jamie nunca poderia se livrar do rótulo de assassino. E a série termina com Ed, o seu pai, chorando no quarto do filho, segurando seu ursinho de pelúcia e dizendo: "Sinto muito, filho, eu deveria ter feito melhor." Esse é o verdadeiro soco no estômago de adolescência. Não há vilões fáceis, nem respostas simples. A família de Jamie era presente, amorosa, unida e eles fizeram tudo certo. Mas isso não foi o suficiente. Ao mesmo tempo, vemos o caso do filho do policial, que sofria bullying sem que o pai nem percebesse. E quando ele finalmente notou, conseguiu ajudar o filho a mudar. E a série nos força a encarar uma realidade desconfortável. Nem sempre existe um culpado claro, nem sempre há uma resposta simples e nem sempre o que você fizer vai ser o suficiente. No fim, a adolescência não é sobre um crime, é sobre como meninos como James estão sendo moldados por um mundo onde violência, misoginia e insegurança andam lado a lado. E sobre como muitas vezes a sociedade percebe isso tarde demais. Então, se você busca um drama criminal e intenso, realista e que te deixe pensando nisso por dias, Adolescência é conteúdo obrigatório. Mas um aviso, essa não é uma série fácil de assistir não. E já me conta aqui se você acha que Jamie é vítima das influências ao seu redor ou se ele já tinha algo de perigoso dentro dele. Vamos discutir isso nos comentários. E não deixa de conferir Monstros, Irmãos Menendez, uma série que também vai te chocar.